E a partir do questionamento, a gente vai dando espaço para o entendimento. Né? Se você está fechado ali e o porquê muitas vezes fecha muito a nossa visão. Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por quê? Você vai se colocando num lugar de vítima e não dando espaço para aprender nada. Só que se eu substituo esse porquê por para quê, para que isso está acontecendo? Qual é a mensagem que isso que está tentando me dizer? A gente vive num universo, gente. Isso quanto mais eu vivo, mais eu tenho certeza, assim, que está se comunicando com a gente o tempo todo. Nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Pessoas, situações, relacionamentos, trabalho, qualquer que seja a situação, a gente sempre tem alguma coisa para aprender com ela. E a gente, às vezes, não consegue compreender tudo ali naquele momento. Mas calma, respira fundo. Às vezes a grande onda que tá vindo realmente não deixa você nem respirar. Mas o mar a onda não dura para sempre. O mar, né, vem, a onda cresce, passa, a gente fica ali embolando na espuma, tentando entender tudo. E chega uma hora que o mar vai se acalmando, a maré sobe, a maré baixa. E isso é a vida, né? A vida é movimento. E isso é para todos. Independente se a sua onda hoje que você está experienciando é grande, se é pequena, se é desafiadora, se não é, se o mar tá limpo, se o mar tá sujo. Todos nós passamos por essa grande travessia. Porque a grande travessia é a experiência humana, né? É essa passagem de seres espirituais encarnados vivendo essa passagem aqui na Terra. E eu tive muito essa compreensão de que cada um tem o seu tempo, cada um vive o que precisa viver, né? Cada um tem o seu ciclo, e quando esse ciclo se fecha, se encerra, a gente vai aprendendo a lidar com isso também, né? Se eu posso lidar com os meus próprios ciclos, eu posso lidar com os ciclos das outras pessoas. Se eu posso lidar com as minhas próprias dificuldades, talvez eu aceite as dificuldades das outras pessoas. Não adianta eu querer julgar o outro porque peca de uma maneira diferente da minha. Não significa que eu vá fazer a mesma coisa que o outro faz e nem que eu vou achar certo ou que eu vou me identificar com aquilo. Mas eu começo a entender que cada um tem as suas limitações. Né? É como se cada um tivesse num barco e cada barco tivesse um furo em um lugar. Então, assim, a água entra para cada um de um jeito, sabe? E esse entendimento, né, de cada um ter seu tempo, cada um ter sua travessia, eu tive quando eu comecei a me questionar, né, mas por que tão cedo, por que tão novo? A minha primeira experiência que eu tive, assim, que eu falei, caraca, meu Deus, isso que é a vida? Eu tinha 15 anos e eu pensava, nossa, é tão nova, minhas amigas vivendo coisas tão diferentes de mim naquele momento. E depois eu fui entender, o tempo, ele é uma coisa criada pelo ser humano. Mas quando você começa a se conectar com a espiritualidade, não tem cedo e não tem tarde. Tem a hora que é pra ser. Tem a hora certa das coisas acontecerem, sabe? E algumas vezes a gente consegue compreender, né? E outras não. E tá tudo certo. A gente tá sempre olhando a vida pela fechadura da porta. Lembra disso, porque é muito limitado. Só que não é porque você tá do lado enxergando só a fechadura que do outro lado exista só a fechadura também. Do outro lado é como se fosse a passagem inteira, o oceano inteiro. Imagina enxergar o oceano inteiro só pela fechadura da porta. O que a gente vê é muito pequenininho. Às vezes a onda tampa o que a gente entende de vida, né? E literalmente, se vem uma onda e você tá olhando pela fechadura da porta, você só vai enxergar a onda. Só que lembra, o que você enxerga não é tudo que existe. A gente está vendo um trecho que é muito limitado, né? Existe o todo, existem as coisas que estão além da nossa compreensão humana. Porque, de fato, o divino tem caminhos que a mente humana não consegue explicar. E os próprios milagres são assim, né? Como é que a gente explica um milagre? Milagres acontecem a todo momento. E quanto mais conectado você está à existência, mais você pode perceber. Não precisa ser um milagre gigantesco, né? Uma coisa que você fala, nossa, cara, não. Milagre é todo dia. A própria vida é um milagre quando você começa a dar esse valor a ela. E por isso que eu falo que tudo é uma maneira da gente perceber as coisas, né? Como é a sua percepção do mundo? É baseada nas suas dores, nas coisas que você já viveu? Se você está percebendo a sua realidade de forma cinza, de forma triste, você consegue perceber a soma das suas memórias, dos seus traumas, de coisas que estão armazenadas aí dentro e ainda estão pesando o seu voo? A gente precisa se questionar isso, né? O que o Ho Oponopono faz é justamente essa purificação das memórias. Você não é o que te aconteceu, você é o que você escolhe se tornar. A cada dia, a cada momento. Se ontem não foi um dia legal, se ontem você agiu de um jeito que para você não faz mais sentido, hoje é um novo dia e uma nova noite. O importante é você ter humildade de reconhecer. Se ontem eu fui super grossa porque eu estava super estressada e hoje posso reconhecer, naquela falha a luz entrou.
E hoje eu posso me forçar a ser uma pessoa melhor, não para os outros, mas para mim. A gente precisa estreitar essa relação, né? Nossa com a gente mesmo, sabe? Até porque é você com você até o final. Se aí dentro tiver em guerra, vai ser muito difícil de olhar para o mundo com olhos diferentes do que está existindo aí dentro, né? Não tem como a gente querer projetar na nossa realidade alguma coisa que não exista dentro da gente. Então, eu curo dentro para curar fora. Eu transformo dentro para transformar fora. Eu amo dentro para poder amar fora. E todas essas coisas vão de fato fazendo a gente compreender um pouco, né, que essa grande experiência, por mais desafiadora que ela seja, por mais que a gente tenha que passar e lidar, né, com briga, com raiva, com tristeza, com grandes ondas, com desafio, tudo isso vale a pena quando a gente consegue se conectar à razão pelo qual a gente está aqui, evoluir. Cada ser está aqui para evoluir, para se transformar em alguma coisa que precisa se transformar. Talvez o egoísmo, por exemplo, não seja uma coisa que te toque aí. Você fala, não, eu não sou egoísta. E para mim, talvez o egoísmo seja uma coisa dificílima. Talvez porque na minha infância eu tenha passado por isso e ficou registrado essa marca. Ou talvez você tenha trauma de uma relação difícil. E para mim isso não seja tanto um ponto. Então cada um está vivendo o que precisa viver, né? Cada um vem a esse mundo através de uma família. Não é à toa. Não é à toa que você nasceu desse pai, não é à toa que você nasceu dessa mãe, não é à toa que você vive com essa família e que esses são os conflitos que você tem que enfrentar, né? Seja físico, seja mental, seja espiritual. Se a gente começar a olhar a mensagem que existe por trás das coisas, a gente vai realmente encontrar valor na vida através dessas coisas, né? Quando você tá mais vulnerável, quando você abre o seu coração para acolher também a sua dor, quando você abre o seu coração para acolher o seu trauma, quando você abre o seu coração para acolher coisas que você rejeitou uma vida inteira, mas que você só pode se curar quando você pode aceitar, né? E aceitar, digo de novo, não significa que você vai ter que reviver. Aceitar não significa que você vai ter que voltar lá no seu passado. Não. Aceitar pode ser simplesmente permitir com que isso não controle mais a sua vida, não controle mais os seus passos. O que você viveu não vai determinar o que você está vivendo e nem o que você vai viver. Muitas vezes o que a gente já viveu controla o que a gente está vivendo. Porque se alguém traiu a nossa confiança no passado, a gente vai viver sempre projetando essa traição em todas as pessoas. Então a gente nunca mais vai confiar em alguém. Isso não é uma vida fresca, isso é uma vida baseada em memórias. Só que o que te aconteceu não necessariamente vai te acontecer de novo. E a gente precisa entender isso. Viver a partir da inspiração é viver a partir do momento presente. Aqui, agora, hoje, isso é um vento fresco, isso é um ar fresco, é novo. A gente nunca viveu esse momento antes. Ontem pode ter sido um dia parecido, né? Quarta-feira, dia de semana, trabalho, obrigações, tudo normal. Mas esse momento que a gente está experienciando hoje, ele é novo. Ele é novo, a gente nunca passou por ele antes. E a gente não dá valor a isso, né? Talvez só quando a gente esteja com medo de morrer e aí a gente começa a viver. Quando a gente começa... Isso é uma coisa que eu quero falar com vocês. Tantas vezes a gente deixa de sorrir por medo de chorar, deixa de viver por medo de morrer, deixa de aproveitar por medo de acontecer alguma coisa ruim, deixa de viver o momento presente por medo do futuro. E quanto de vida a gente não tá perdendo, né? Isso tem sido uma coisa muito viva assim dentro de mim, que tantas vezes, justamente por medo de dar errado, porque a mente está sempre tendendo pro negativo, a gente de fato deixa de aproveitar o aqui e agora. Se você olhar profundamente dentro do seu coração, eu tenho certeza que você vai encontrar motivos profundos para ser grato por alguma coisa.